Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Estamos iniciando, neste momento, mais uma edição do seu Conexão ND, que é apresentado pela Record News e depois, na íntegra, estará disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Nesta segunda-feira à noite, com um convidado realmente muito especial, Dr. Marcelo Gasparino da Silva, catarinense de Florianópolis e uma das biografias mais ricas em matéria de executivo e de grande portador de um currículo em administração empresarial na área tributária. Realmente, Dr. Marcelo Gasparino da Silva, catarinense aqui de Florianópolis, com uma experiência realmente extraordinária. Dr. Marcelo, já antecipamos nossa gratidão por sua honrosa presença no nosso Conexão ND. Muito boa noite. Muito boa noite, Moacir Pereira. Boa noite aos telespectadores do programa Conexão. Para mim é uma honra, pela primeira vez na minha carreira, você me entrevista. Então, fico muito feliz em ter essa oportunidade. O que, de alguma forma, mostra que eu estava um pouco desinformado a respeito dessa sua atuação, né? Não apenas em Santa Catarina, destacada, mas em todo o território nacional. Para que os telespectadores possam ter uma ideia, o Dr. Marcelo é formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Administração Tributária e Empresarial pela ESAG, especializações várias com treinamentos pela London Business School, Fundação Getúlio Vargas, entre outras, professor da Fundação da Escola Nacional de Administração, Escola de Governo. Nos últimos 10 anos, vejam bem, atua como conselheiro de administração independente em várias companhias abertas, mais de 30 mandatos como integrante de conselho de administração de grandes empresas nacionais, sendo 5 anos como presidente desses colegiados de administração. É o presidente do Conselho de Administração da Eternit desde 2017, conselheiro da administração da Companhia Vale do Rio Doce desde 2020, da CEMIG desde 2016. Integrou o Conselho Fiscal da Petrobras, acho que até ainda integra, mas vamos conferir. E, recentemente, foi manchete no Brasil inteiro, em vários órgãos de comunicação da imprensa escrita, principalmente, quando assumiu e, em seguida, renunciou ao cargo de conselheiro de administração da maior empresa do Brasil, da América Latina, uma das maiores do mundo, que é o Conselho de Administração da Petrobras. Doutor Marcelo, gostaríamos já de iniciar essa nossa conversa, o senhor explicando as razões desse seu gesto, renunciando ao cargo, aí, provocando aí muitos noticiários, muitas análises no Brasil inteiro. Por favor. Obrigado, muito gentis suas palavras. Houve uma situação bem particular, que foi a demissão do então presidente Roberto Castelo Branco da presidência da Petrobras. Isso acabou gerando um movimento de acionistas minoritários em prol de uma melhor representatividade no Conselho de Administração da companhia. Ocorre que existe um sistema de votação, é o chamado Boletim de Voto à Distância, que apresentou alguns problemas sistêmicos e que acabou resultando em problemas de apuração nos votos que foram proferidos naquela Assembleia do dia 12 de abril. E como eu já havia antecipado que esses problemas estavam ou poderiam acontecer, eu também antecipei que, se não fosse um processo que desse para ser identificado como de acordo com as regras, eu renunciaria para que uma nova eleição ocorresse e que esses acionistas, de fato, pudessem ser bem representados. Eram 3 candidatos ao Conselho de Administração, indicados por minoritários, e somente eu fui eleito. Então, o motivo da minha renúncia foi trabalhar para que isso não acontecesse num segundo evento que acredito deva ocorrer até o final de maio ou início de junho. E o senhor acha que essa mudança pode realmente se concretizar agora, nessa nova reunião, nessa nova Assembleia Geral da companhia? Como você colocou, eu fui conselheiro fiscal desde 2019 e em 2021, com esse movimento, fui convidado a concorrer ao Conselho de Administração, só que tiveram outros candidatos. Então, pelo que nós conversamos com os órgãos reguladores, por quem é responsável pela elaboração do boletim de voto à distância, que é a B3, né, a Bolsa de Valores, acreditamos que esse problema poderá ser solucionado a tempo e que a apuração não tenha nenhum tipo de risco de não refletir a vontade dos eleitores, né? Fazendo um exemplo, para ficar mais claro, nós tivemos um processo eleitoral nacional relevante em 2018, tínhamos o primeiro colocado, bem famoso, um segundo colocado,
que buscava a manutenção da situação, e um candidato que era até conhecido, mas ele ficou bem atrás, acho que foi em quinto ou sexto. Né? Seria como se no segundo turno aquele primeiro colocado não fosse para o segundo turno. Seria uma coisa que realmente todos iriam suspeitar ou, no mínimo, desconfiar. Né? Algo teria acontecido. E aí a desculpa seria mais ou menos assim: poxa, a gente contratou um sistema israelense e a culpa é do sistema. Vamos reclamar para o sistema de Israel. Na verdade, não é assim que funciona. Doutor Marcelo, essa reação dos minoritários tem alguma coisa a ver com a mudança na presidência, com a chegada do general Lula Silva, não? Na verdade, a Petrobras, assim, todas as empresas enfrentaram um problema muito grave no início de 2020, que foi a pandemia da Covid. Então, a grande maioria das empresas se deparou com um cenário de alto risco de insolvência. Né? Inclusive, muita gente acreditava que muitas empresas não iriam sobreviver, né? Porque foi realmente até maio, junho, foi um período muito traumático. Né? E esse presidente ele teve uma competência de trabalhar com a Petrobras no momento em que, se você se lembra, o barril do petróleo chegou a menos de $30, né? E isso é inviável numa empresa como a Petrobras, e o mercado mundial de petróleo parou. Né? Existiam centenas e centenas de superpetroleiros boiando nos continentes, né? E o mercado praticamente parado. Teve, então, um trabalho muito importante nessa gestão que acabou, e que resultou, inclusive, num ano bom para a Petrobras, apesar de todos esses desafios. Então, o mercado estava satisfeito com o resultado e acabou se surpreendendo com a mudança repentina que foi definida pelo governo federal. Por que dessa mudança? É muito simples. A gente tem uma questão muito sensível na população brasileira e em qualquer população do mundo. Isso não aconteceu só no Brasil. É a questão do preço dos combustíveis. Certo. Quando o preço dos combustíveis foge ao patamar de mercado, ao patamar razoável no ponto de vista do consumidor, isso acaba gerando uma reação. Né? E, desculpe, depois posso explicar melhor, mas o aumento do preço dos combustíveis era inevitável. Inevitável em função do mercado mundial, do câmbio. Inevitável. Mas você sabe que isso também tem repercussão política intensa na população, né? Exatamente. Né? É por isso que eu coloquei. Se você desejasse, eu poderia explicar melhor. Não tem como, né, a Petrobras produzir a gasolina, porque ela depende de óleo leve. E a produção do pré-sal, o grande produto que a Petrobras extrai da nossa riqueza no Brasil, ela é óleo pesado. Então, ela tem que exportar esse óleo pesado e ela tem que importar o óleo leve. A partir do momento que ela é uma empresa de mercado, ela está na Bolsa de Valores, ela tem acionistas brasileiros, acionistas estrangeiros, ela precisa competir conforme as regras de mercado, inclusive está previsto isso na Constituição. Então, ela tem que efetivamente praticar o preço de exportação que o mercado define e importar pelo mesmo preço que o mercado também define. Quando você faz a importação a um custo mais elevado, seja pelo câmbio, seja porque o barril do petróleo ele recuperou o preço, hoje está $65, isso acaba repercutindo no preço final. Então, o preço nas bombas aumentou em decorrência desses dois fatores que você citou. É administrável isso? Infelizmente, não é administrável. Tá? A companhia ela não consegue e nem pode, é proibido pela lei das estatais, arcar com algum tipo de prejuízo em detrimento dos seus acionistas. Existe um instrumento previsto no Estatuto Social da Petrobras em que a União poderia aprovar uma política de subsídios e aí a União arcar com vamos dizer assim, esse eventual desconto no preço dos combustíveis. Agora, como todos nós estamos acompanhando, está muito difícil da União sequer conseguir verba no seu orçamento para retomar o auxílio emergencial, que foi de R$600, depois passou a R$300, hoje está discutindo em torno de R$250 a R$300 novamente. Se não tem dinheiro para pagar esse auxílio emergencial, que está a subsidiar o combustível para
toda a malha rodoviária brasileira, né? Uma vez que o nosso país é um país continental e cujo principal modal é o rodoviário. Doutor Marcelo, isso significa que o senhor conhece bem por dentro, né, a companhia, a maior empresa estatal brasileira, dos maiores do mundo, como já falei, significa que qualquer que fosse o presidente, esses aumentos que aconteceram nos últimos 60, 90 dias seriam inevitáveis, de acordo? A não ser que você esteja praticando algo que não seja dentro da legislação, sim. Inclusive, o próprio presidente Silvio Luna assumiu dia 16, foi a posse dele, foi a minha posse também, e na semana subsequente teve um aumento de 5% nos combustíveis. Doutor Marcelo, Então, sim. é difícil. Como um conhecedor do mercado, como poucos aqui em Santa Catarina, como é que o senhor está avaliando aí os impactos da pandemia na economia nacional? É uma coisa lamentável, né, Moacir? Eu não tenho tanta experiência, mas eu não consigo conversar com ninguém, buscar na literatura recente algo que possa se comparar ao que foi experimentado pelo mundo, né? E nós estamos aí entrando na terceira onda, né? A Índia já está aí, que é um país, é o segundo país mais populoso do mundo, entrando aí na terceira onda da Covid. Aqui no Brasil a gente teve realmente uma situação muito, muito difícil. Nós estamos voltando a tratar nos tabloides de fome, né? A população passando fome aqui no Brasil. Talvez aqui de Florianópolis a gente não consiga enxergar essa realidade, mas se a gente sair daqui, a gente for para o interior ou a gente for para outros estados mais pobres, a gente vai se deparar com uma realidade muito, muito ruim, muito difícil. Então, a realidade do sul do Brasil, em que pese nós também tenhamos pobreza, também tenhamos uma série de desafios sociais a serem superados, ela ainda é bem diferente, né, da realidade de outras regiões nacionais. E isso refletiu em toda a economia, né? Muitas empresas, infelizmente, muitas pequenas e médias empresas acabaram fechando. Os comércios, principalmente, foram os que mais sentiram, né? E é uma questão hoje totalmente relacionada à vacinação. Quanto mais rápido o povo brasileiro puder ser vacinado, melhor será a sua capacidade de recuperação econômica, né? E nós precisamos dessa recuperação econômica. Não concordo com a teoria pura, né, do presidente Bolsonaro de que nós temos que só tratar também da economia, a gente tem que tratar primeiro das pessoas, mas o Estado está aí para suprir as necessidades nesse momento. Eis a razão da sua existência, né? E daí mesmo que eu também me questiono, num momento desse, por que o Estado precisa estar participando da economia? Por que ele precisa ser um player da economia, né? Detendo participações em empresas, né? Sendo que o principal foco dele não é esse. Portanto, o senhor francamente favorável é que seja realizado o processo de privatização das empresas estatais? Eu acho que um pouco conhecido nesse aspecto, porque vamos fazer um pequeno comparativo, né? Sem demérito nenhum as gestões que já aconteceram. Mas o que nós vimos agora em 2020 foram estados, poderes públicos incapazes de perceber, né, o tamanho do desafio e bem administrá-los desde o início. É óbvio, somos seres humanos, estamos aqui para aprender, mas no primeiro momento houve muito erro, né? E isso invariavelmente acontece nas estatais, né? Por quê? Porque chega um novo governante, esse novo governante não conhece do negócio, né? Eu desafiaria aqui qualquer governador a me dizer o que ele entende de energia elétrica. Ele não conhece do negócio e ele precisa montar um time, né, para tocar esse negócio. Então, aqui em Santa Catarina a gente teve a felicidade aí de trazer gente do setor, né? Acho que teve alguma felicidade aqui em Santa Catarina, em que pese no aspecto da privatização nada mudou. Mas, por exemplo, em Minas Gerais, que eu estou na CEMIG, em 2019 assumiu o ex-presidente da Fiat, o Cledovino Bellini, um executivo extremamente reconhecido no cenário nacional. A Fiat é a maior montadora do Brasil, mas de energia ele não entendia nada, né? Então, o governo governo Zema,
Ele não foi no mercado buscar um especialista no setor de energia elétrica para cuidar da CEMIG. Então, em um ano, a gente trocou o presidente, né? E agora sim tem o Reinaldo Passanezi, que era presidente da Transmissão Paulista, uma empresa do setor de energia, e nós estamos aí realmente agora transformando a empresa de Minas Gerais para uma empresa muito melhor. O que não quer dizer que você consiga resolver os problemas de uma empresa que foi fundada por Juscelino Kubitschek em 2 anos ou 4 anos. Isso não vai acontecer. Conhecendo, como o senhor conhece, né, as empresas, as grandes empresas nacionais, como conselheiro, e também o setor público, né? Na sua avaliação, assim, se for fazer um balanço, o que realmente impede a agilização da privatização de empresas onde o Estado não deveria estar presente, porque a prioridade deve ser saúde, educação e segurança? Quais são os fatores? É o sindicalismo militante de esquerda? É a burocracia? São os interesses políticos? São os governantes? Quais são exatamente as causas? Voltando de trás para frente, né? Segurança, saúde e educação. Né? Nós não estamos conseguindo entregar isso de maneira satisfatória para a sociedade. Eu digo, eu sou parte, eu sou eleitor, você é parte, você é um agente político, você é uma das pessoas que mais entende do cenário político catarinense, talvez nacional, e os nossos governantes não estão conseguindo entregar, né? Agora, de fato, o brasileiro ainda tem um conceito de gigantismo estatal, né? E que o Estado precisa ser grande e que, para ele ser grande, ele precisa deter, inclusive, participações em empresas estatais. Petrobras é um exemplo, Eletrobras é outro exemplo, o Banco do Brasil. Aqui em Santa Catarina, temos 2 empresas de capital aberto. Você pode, não sei se lembrar, mas a Casan também é uma empresa de capital aberto. Mas é lamentável, né? Ela é uma empresa que não existe no mercado de capitais brasileiro. A Celesc, ela já tem uma participação um pouco mais relevante, mas já foi muito mais brilhante no passado do que hoje. Mas isso não é só com a Celesc, isso é com todas as empresas estatais, né? Existe uma desconfiança muito grande do risco do intervencionismo, que é o que a gente está vendo acontecer. Risco nas estatais federais, né? Nós vimos em janeiro um movimento para a mudança do presidente do Banco do Brasil, que acabou se materializando em abril. Nós vimos em fevereiro o presidente da Eletrobras renunciar, uma vez que ele não conseguiu botar em prática o plano de capitalização da companhia. A gente viu agora, em março, o presidente da Petrobras ser substituído. Para completar esse ponto, Moacir, posso não ter a melhor das visões, não precisa ninguém concordar comigo, mas eu acho que Santa Catarina teve um pouco de felicidade, né, na escolha dos administradores das suas principais estatais. E eu vou dizer por quê. Porque levou muito a sério a questão da lei das estatais. Você mesmo até colocou que eu sou professor da ENA, e então tive o prazer até de conviver aí com os presidentes das estatais catarinenses como professor deles. Mas na Celesc se buscou um especialista, um profissional do mercado de energia, né? Onde é mais fácil, porque a gente tem um mercado nacional de energia com grandes empresas e muitos profissionais. Já no setor de saneamento básico, não é tão fácil você identificar aqui em Santa Catarina um profissional que se disponha a trabalhar para uma estatal com tantos desafios quanto a Casan, né, pela remuneração que as estatais pagam. Então, foi-se buscado uma solução caseira, né? A Roberta, que é a presidente da Casan, é uma funcionária de carreira. Como todo mundo, teve um primeiro ano de aprendizado, não da empresa em si, mas do papel de principal executivo de uma companhia, né? E depois que teve esse aprendizado, começou a entregar, né? Então, a Casan hoje está fazendo muita coisa melhor do que fazia antes. E na SC Gás da mesma forma. Quando buscar dentro de casa, né? Acho que a SC Gás pela primeira vez, Casan não sei. Eu fui conselheiro da Casan em 2019, mas a SC Gás, acho que pela primeira vez, foi buscar um funcionário para ser o seu presidente, né? Então, da mesma maneira, entendia da empresa, conhecia a empresa, né? Mas não tinha ainda essa experiência como executivo. Depois de adquirir um ano de experiência, eu acho que a Casan e a SC Gás tiveram o seu segundo ano muito bons. Me parece que entregaram bons resultados, né?
eu tive a oportunidade de ser conselheiro de todas elas. E isso aí, para mim, é importante. Doutor Marcelo, eu gostaria de saber do senhor qual é exatamente a avaliação dos investidores em relação à atual conjuntura brasileira e, sobretudo, também, o senhor conhece bem, tanto o mercado de capitais, o mercado chamado mercado nacional, né, da Bolsa de Valores, etc. E tem relacionamento aí com grandes investidores, grandes empresários. Como é que fica a situação do Brasil na sua avaliação sobre a pós-pandemia? Mas gostaríamos que o senhor falasse sobre esses assuntos em seguida, logo após os comerciais. Voltamos já já. Este é o Conexão ND, pela Record News, disponível também no portal ND+, integralmente, e nas redes sociais da internet. Hoje, com a presença honrosa do advogado, especialista em administração tributária empresarial, doutor Marcelo Gasparino da Silva. Doutor Marcelo, então, avaliação dos investidores. Por que você observa realmente a pandemia trouxe aí situação trágica, né, para milhares de pequenos e médios empresários, trabalhadores autônomos, etc. Mas a economia, a macroeconomia no geral parece que está indo mais ou menos bem e com algumas perspectivas aí positivas em função até do grande pacotaço do Joe Biden nos Estados Unidos, onde o Brasil também tem um grande mercado. Então, eu queria a sua avaliação. Esse cenário que eu vi agora sexta-feira na reunião mensal da Celesc, da Fiesc, perdão, Federação das Indústrias, parece que as coisas começam a melhorar. É real na sua avaliação, como homem realmente vinculado a esse grande mercado? Qual é a sua análise, por favor? Moacir, alguns setores vão muito bem, outros vão muito mal. Esse é o problema, né? Eu acho que a gente tem que tentar balancear isso aí. A indústria, ela realmente experimenta um momento muito, muito interessante. É bem vantajoso esse momento em que a indústria brasileira está passando. Por quê? Porque nós temos a capacidade hoje de produzir e exportar. Com o dólar, com o real tão defasado em relação ao dólar, o nosso produto se tornou bastante competitivo. E Santa Catarina é um estado bastante industrializado. Então, Santa Catarina está sofrendo menos do que outros estados, sem dúvida alguma, porque a sua economia ela está muito alicerçada em indústria e nós temos portos, nós temos todo meio de escoamento da nossa produção, né? Isso é um ponto muito importante para o nosso estado, o que não quer dizer que é uma realidade nacional. Em outros estados, os desafios têm sido maiores. As indústrias, de um modo em geral, elas foram beneficiadas. Por quê? Porque o consumo de plásticos, o consumo de papel, né? A gente nunca consumiu tanto papel na nossa vida, né? Nunca recebeu tanto produto em casa por delivery, e tudo isso demanda que a indústria de papel e celulose ela realmente vá muito bem, assim como a indústria plástica, né? O plástico dizem, é um dos grandes inimigos do meio ambiente. O grande inimigo do meio ambiente é o ser humano, né? Que não sabe dar o adequado destino ao material. O plástico hoje é essencial, né, para a vida humana. Imagine hoje como é que os hospitais poderiam atender a tantas pessoas ao mesmo tempo com um vírus tão contaminante, se não tivessem tantos produtos descartáveis que são elaborados, produzidos essencialmente por derivados de petróleo, tá? Então, a economia, de uma forma geral, melhorou para muitos, mas ainda o setor de serviços sofre muito. O investidor, de uma forma geral, é muito desconfiado com o que a gente chama de insegurança jurídica no Brasil, né? Essas palavras de momento que são colocadas em relação à Petrobras, por exemplo, elas refletem não só na Petrobras, elas refletem em todo o mercado. Uma vez que uma empresa sofre o risco de uma intervenção, as demais também acabam sofrendo essa consequência. Então, o mercado cai como um todo. Então, nós tivemos aí uma verdadeira montanha-russa nesse ano. Uma hora ia bem, outra hora ia mal. Uma hora ia melhor, outra hora ia muito mal. E isso decorre dessa falta de estabilidade, de segurança jurídica que a gente consegue transmitir para o investidor internacional. Não tenha dúvida, Moacir, que o Brasil ele tem
enormes oportunidades e potenciais. Mas o dinheiro para transformar isso em realidade é o dinheiro estrangeiro. O dinheiro barato é o dinheiro que vem em grande volume, né? Que os bancos brasileiros não têm a capacidade de financiar isso a taxas competitivas, né? E os próprios empresários brasileiros têm um certo receio de entrar, como a gente diz, de cabeça em grandes projetos de ampliação de fábricas, de produção, porque a gente já está preocupado com o que vai acontecer nas eleições do ano que vem, né? A insegurança jurídica que o senhor se refere, que é realmente uma realidade constante, permanente, decorre da questão dos órgãos de controle, da questão ambiental. O senhor consegue identificar realmente as causas maiores da insegurança jurídica? Intervenção do governo federal, dos governos estaduais ou das prefeituras, enfim. Eu até vejo que no cenário estadual e municipal isso aí melhorou bastante, né? A gente tem hoje eu vou falar, o seu programa chama-se Conexão, né? E ontem eu vi uma matéria muito interessante sobre como é que era mesmo? Era um consórcio Conectar, que é um consórcio de prefeituras, né? Isso, prefeito de capitais. 2.600 prefeituras, 150 milhões de pessoas atingidas nesse momento, para que as prefeituras comprem as vacinas contra a Covid, né? Então, veja que interessante, né? É um movimento muito mais forte no sentido de representatividade do que um movimento realizado pelo poder central, né? É claro que o poder central ele é parte fundamental porque ele tem a logística, né? De todo o programa de vacinação brasileiro. Mas a partir do momento em que as prefeituras conseguem se unir nesse nível de organização, 2.600 prefeituras, é porque, de fato, eles estão fazendo um trabalho diferenciado, né? Eu acho que aqui em Santa Catarina, particularmente, a gente teve uma politização da questão da Covid, né? E volto aqui a fazer um exemplo, né? Talvez muito do que aconteceu decorreu da falta total de experiência, não só do governante, mas também dos profissionais. O que a gente enfrentou em relação ao Covid foi inédito no mundo todo. Alguns foram mais competentes, outros não foram tão competentes. E aí teve aquela lambança toda que foi feita ali na largada, com a questão dos respiradores, mas também era uma coisa, vamos dizer assim, apavorante, né? Você imaginar ter se internar e não ter respirador, né? Então, eu acho que de tudo um pouco ali teve uma sucessão de erros, mas acabou que a gente está, pelo que eu tenho acompanhado, né? Isso é importante para mim, eu acompanho isso na Vale, porque a Vale tem 105 mil empregados, acompanho na Petrobras, a Vale está em 30 países, a Petrobras também tem operações no exterior, então eu consigo ter uma visão do que está acontecendo nos outros países e no que a gente está fazendo certo e o que a gente está fazendo errado. E aí, nesse ponto, o papel da empresa, da grande empresa privada e pública, também é fundamental, porque é através dela que se conseguem os bons canais para viabilizar a vinda de equipamentos, de insumos, necessários para esse momento de enfrentamento da pandemia. Doutor, na sua especialização, o senhor conheceu também um pouco aí a questão, um pouco não bastante, a questão do gás, da distribuição do gás, que no Brasil, pouca gente sabe, né? Ainda tem um monopólio estatal da Petrobras, não é? Estão anunciando aí agora um aumento pesado para o gás, o que poderá impactar não apenas o gás de cozinha, mas também o gás que é hoje consumido por grandes indústrias de Santa Catarina, não é? Inclusive a indústria cerâmica, etc. Sua posição sobre essa questão do monopólio estatal do gás, hein? Eu diria que é mais uma decorrência da falta de capacidade de compreensão do governante de ocasião, né? Sobre o tamanho, o potencial de uma empresa como a Petrobras. O que está acontecendo hoje? Nós extraímos o petróleo, né, das nossas plataformas do pré-sal e junto com o petróleo vem gás natural. Só que esse gás ele deveria ser transportado para o continente, mas não existe a estrutura de transporte para o continente. E mesmo que existisse a estrutura de transporte, não existe a estrutura de logística para distribuir esse produto no mercado nacional, no volume que a gente produz nas plataformas. O que se faz, então? Se reinjeta esse gás para dentro da reserva.
Ou seja, não se está perdendo gás, mas está se desperdiçando esse potencial energético, né? Que dentre as matérias primas de energia é das menos poluentes, né? E os grandes países desenvolvidos, eles têm a sua economia ancorada no gás natural, né? Então, se a gente conseguisse viabilizar o aproveitamento do gás, que nós já temos, vem das nossas plataformas de extração de petróleo, através de terminais de GNL, gás natural liquefeito, para receber esse gás das plataformas no continente e distribuir ele através de novos gasodutos, né? A economia do país se transformaria muito rapidamente. E por que Só que são não é... investimentos estruturantes. Esses investimentos, Moacir, precisam de muito dinheiro. Por isso que a gente precisa ter credibilidade para que o investidor estrangeiro entre nos negócios, seja como sócio, seja como financiador. A partir do momento que a gente tiver um país com uma grande malha logística de distribuição de gás, de transporte de gás, distribuição é feita pela SC Gás, e também uma malha ferroviária, o Brasil será um dos 3, 4, 5 países mais fortes em termos de economia mundial. O senhor sabe que a Baía da Babitonga já é um potencial portuário, né? Tem São Francisco, que tem Porto Tapuá, que inclusive deslanchou o Tapuá, né? Ficou 12 anos, doutor, como o senhor sabe, né? Para liberar, para ambiental, controle, etc., questionamento jurídico, etc. Bom, então hoje é um show o Porto Tapuá. Lembro bem dessa época. Mas tem vários... Vou até prestar homenagem aqui... Fui conselheiro do Porto Tapuá. Como? Fui conselheiro do Porto de Itapuã. Então eu acompanhei na reunião de mensais da Fiesc, sempre que eu posso eu compareço, né, naquela época. Doutor José Sup, cada vez, ficou uns 8 anos, ele era conselheiro lá também, sempre reclamando, questionando problemas sérios de entraves. Bom, então o senhor conhece bem de perto. Mas há vários projetos lá, inclusive um terminal de gás natural liquefeito, GNL. Como é que está esse processo? GNL. Na verdade, eu não fui conselheiro de Itapuã, eu fui conselheiro da Batistela, que era a controladora do Porto. Isso, exatamente. Esse projeto ele está bem adiantado, né? Existe uma perspectiva da empresa que está liderando esse projeto de desenvolvê-lo até o ano que vem, de colocar ele recebendo o primeiro navio em 2022, né? Eles estão com a expectativa do primeiro semestre, eu sou mais conservador, eu acho que até o segundo semestre do ano que vem a gente teria esse terminal operando, né, na Baía da Babitonga. E o mais importante, né, já existe um movimento da TBG, que é a empresa transportadora do gás aqui para a região sul do Brasil, de fazer um ramal para conectar esse terminal de GNL à sua rede. E está, inclusive, em consulta pública perante a ANP. Acho que é muito importante que a Fiesc assuma um papel, como sempre fez, um papel de liderança nesse debate e apoie que a ANP aprove isso o mais rápido possível. A partir do momento que a gente tiver, e o potencial, Moacir, não sei, você deve saber, você está levantando a questão, é de 4 milhões de metros cúbicos de novo gás. Hoje a gente consome aqui em Santa Catarina 2 milhões 150, 2 milhões e 200 mil metros cúbicos dia. Esse novo terminal teria a capacidade de injetar 4 milhões de metros cúbicos. E inclusive hoje tem um negócio fabuloso. E ele atenderia também ao Rio Grande do Sul, que também é um estado hoje que não consegue desenvolver porque não tem produto. Ele é a ponta da linha, né? E Santa Catarina está na ponta da linha. Tem uma grande demanda reprimida, porque exatamente a Gasbal não tem capacidade de fornecimento do gás, não é isso? Exatamente. Você pode transportar esse gás via tubulação e você pode também transportar esse gás via caminhão de GNL. Né? Você retira do navio de GNL para um caminhão de GNL e transporta diretamente para uma indústria. E obviamente, eu estou falando de indústrias que não estão na rota de distribuição hoje da SC Gás. O senhor conhece, nesses contatos que eu tenho, nesse relacionamento amplo no Brasil inteiro, outros investidores nacionais e estrangeiros de grandes projetos estruturantes para Santa Catarina? Não, existem projetos importantes agora, né? Os 2 aeroportos da região ali do Vale, né? Navegantes e Blumenau foram privatizados, né? A gente tem o estado do Oeste Catarinense com
cada vez mais projetos da parte agroindustrial, né? Mas o que eu acho que pode ser também revolucionário aqui em Santa Catarina é o nosso potencial de geração distribuída de energia elétrica, né? E isso, né, erroneamente, algumas distribuidoras enxergam como um risco. Na verdade, quando uma tecnologia disruptiva aparece, não adianta a gente tentar lutar contra, porque ela vai nos atropelar, a gente vai ser atropelado por ela, né? Então, o que eu estou falando? Eu estou falando da capacidade que nós temos pelo grande potencial de insolação do nosso estado, né? Das próprias residências gerarem a sua própria energia, né? Das indústrias desenvolverem projetos de pequenas fazendas solares, né? E elas mesmas gerarem a sua energia. Elas vão demandar menos energia do sistema nacional, do sistema elétrico nacional, né? E hoje, por exemplo, a minha empregada, ela veio fazer uma pergunta para mim. Marcelo, a minha conta veio com uma, faixa amarela, né? O que é isso? Assim, tem três situações. Quando está verde, é porque a gente está com energia barata, a gente está com um monte de água nas reservas, nos reservatórios. Quando está amarelo, é porque a gente já está sem água. Então, a gente está gerando energia com outro tipo de produto. E isso encarece a tua conta. Agora, te preocupa mesmo é quando ficar vermelho, porque a gente só está gerando, a maioria da energia que a gente está gerando é pelas termoelétricas a carvão e a óleo diesel, a óleo combustível. Então, você vê, uma pessoa, né, a minha empregada, ela veio fazer um comentário sobre a fatura de energia dela. A partir do momento que ela tem mais consciência, né, de que isso afeta o bolso dela, né, e que a gente pode gerar isso em cima do nosso telhado, aí a gente vai realmente ter uma situação muito interessante em termos, inclusive, de sustentabilidade, que é hoje a agenda principal do mundo é sustentabilidade. Você falou sobre o grande programa que o presidente Biden lançou, muito ancorado em sustentabilidade, muito ancorado na energia renovável, muito ancorado no veículo elétrico, que pode ser um grande desafio para a indústria brasileira. O que não adianta é a indústria brasileira querer lutar, de automóveis, querer lutar contra essa realidade. Essa realidade vai chegar um dia e ela vai transformar esse mercado. Doutor Marcelo Gasparino da Silva, mais uma vez agradecimentos pela sua presença aqui no nosso Conexão ND. Mais meio minuto para a sua despedida, por favor. Qualquer assunto que você queira comentar com Santa Catarina. É uma honra para mim estar presente com vocês. Eu acho que a gente tem todo o potencial para ser o melhor estado para se viver e o melhor estado para trabalhar, né? E só depende de nós. A gente tem que ter a consciência de que precisamos fazer bem feito aquilo que a gente sabe fazer e botar na mão de quem sabe fazer bem feito coisas que não sabemos fazer, né? Eu acho que a gente tem a possibilidade de ser um estado de vanguarda em todos os aspectos. Somos em muitos, né? Mas eu realmente acredito que o nosso estado, nesse momento de desafios, ele precisa focar em saúde, segurança e educação. Muito obrigado mais uma vez, grande abraço, senhor. Obrigado a você que nos acompanhou durante essa entrevista com o doutor Marcelo Gasparino da Silva. Íntegra no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Forte abraço, saúde e até a próxima.